Bom, vamos lá conversar um pouquinho sobre gestão de pressão nos setores, né? Fazer uma apresentaçãozinha rápida do DAI de Santa Bárbara. A gente tem uma população hoje de aproximadamente 193 mil habitantes. Estamos chegando a 69 mil ligações, né? Extensão de rede de água em 771 mil metros, né? 71 quilômetros. O Departamento de Água foi criado em 85, uma lei municipal. Missão: cumprir com a qualidade de vida da população, para a qualidade de vida da população do município, visando atender a excelência das necessidades atuais e futuras de saneamento básico. Visão: ser reconhecido como referência no saneamento básico e valor, excelência, eficiência e comprometimento com ética e transparência de credibilidade. Setorização e controle de pressão em Santa Bárbara, a gente tem como primícia a redução de manutenção, né? Você controla a pressão do abastecimento, você tem uma redução significativa da quantidade de manutenções. Setores que são abastecidos por reservatório elevado também se consegue uma redução de consumo de energia elétrica e atende a NBR 12218. No começo, a gente começou trabalhando com setorização em Santa Bárbara, só com separação do que seria abastecido por reservatório elevado e reservatório enterrado. No nosso sistema de distribuição, a gente tinha bastante situação que os setores eram abastecidos direto por bomba, sem controle nenhum. Quando a gente começou a estar trabalhando com os reservatórios, a gente já começou a ter uma significativa redução de manutenções, né? A gente ainda não tinha nenhum controle de vazão para estar vendo essa situação, e começamos a trabalhar com controle de pressão, comprando data loggers normal e manômetros para as equipes de manutenção. Toda a região do centro da cidade, a gente fez a substituição de rede, não só por causa de manutenção, mas por causa que era rede de ferro, então ela estava totalmente incrustada, redução significativa das pressões de distribuição. Nessa substituição de rede, a gente fez a opção por rede dupla, passando as redes na calçada, então zerou totalmente manutenção em asfalto e também na calçada. Com a setorização também, a gente fez a opção por utilizar os reservatórios enterrados e apoiados para abastecer trechos que eles atenderiam com cota de pressão. É um alto investimento inicial, mas que ele tem um menor gasto energético mensal, né? Isso aí a gente nem calculou. Fez a opção e estamos fazendo essa atitude aí de estar trabalhando com reservatório enterrado para abastecer os setores que ele consegue. Aqui nós temos um primeiro estudo, né, que a gente está trabalhando com as setorizações da cidade. Cada cor é praticamente um setor diferente. Cadê meu mouse? Bom, só para ter um conhecimento, tudo com separação de cotas, né? Depois de um tempo trabalhando com as setorizações por reservatório, a gente começou a identificar os pontos que ainda estavam sendo abastecidos por tubulações ligadas a bombas. Então, tem um que ficou bastante famoso em Santa Bárbara, que era do região do Itamaraty, que a gente começou a trabalhar com uma VRP normal, dessas controladoras de pressão, e foi até estudo de uma parceria da Aitron e da Ares, que eles fizeram a substituição dessa VRP por uma VRP autuada. Foi fantástico, assim, pena que ela tem um custo elevado que o departamento não pôde arcar no final do estudo. Mas hoje são 3 regiões que são abastecidas por derivação de adudura pressurizada, né? Que são a região do Linópolis, que ela tem... vamos lá.
que a gente foi fazendo um estudo de manutenções, né? Em 2019, a gente estava em 143 manutenções, em 2018 foram só 111, em 2017 já foram 169 manutenções, e a gente instalou uma VRP em 2019, no mês 7, né? A gente pode ver aqui, no dia 9/7, a gente instalou uma VRP ali, e as nossas manutenções caíram para 28 de lá para cá. Então, só com esse controle de pressão. O Itamaraty, que já foi um case da Ares com a Aitron, e essa região do Sartori. O que a gente pôde perceber que ainda contém manutenções nesses setores? A gente começou a fazer um estudo da qualidade dos materiais. Tem bastante manutenção que podemos perceber que são resserviços. Então, a gente sabe que tem um material de ligação, né? Uma tubulação de 20 milímetros ali que é comprometida com a qualidade. E vamos começar a fazer uma substituição total dessas ligações, fazendo não só o ramal, mas como a derivação dela também, passando para ter serviço integrado. Outras 6 regiões, né, que foram necessárias a instalação de VRP devido ao relevo, que já eram abastecidos por reservatório, mas que para ter uma pressão abaixo de 50 MCA, a gente teve que fazer a instalação da VRP. Uma no Jardim Conceição, outra no Beira Rio, no Vale das Cigarras. Esse de São Joaquim aqui eu vou falar com calma depois. O Jardim Europa 4 e a Reserva Centenária são os dois últimos que a gente ainda está fazendo estudos, vendo certinho a situação de cadastro, né? Porque não deve ser só um trecho que tenha o abastecimento daquela região. Aqui foi uma das primeiras VRPs que a gente instalou, a gente tomou cuidado de fazer com bypass, tudo. Só que essa instalação acabou sendo muito cara, porque a gente percebeu que a manutenção de uma VRP, ela demora cerca de 5 anos, 6 anos para ser feita. Então a gente fez a opção por deixar de fazer toda essa instalação aqui, que ficou muito onerosa. Uma caixa dessa estava custando em torno de mais de 12 mil reais. Mas todo o sistema de bypass, que a gente identificou que praticamente não era necessário. Aqui ainda temos uma outra situação, uma tubulação de PVC, né? A gente já percebeu que podia estar diminuindo o diâmetro da válvula da VRP. Ela faz uma redução, né? Então não tem por que ser no diâmetro da tubulação. A gente já instalou a redução dela aqui. Ainda tem a opção do bypass aqui nessa instalação do Sartori. A caixa ainda era aquela caixa de concreto extremamente onerosa. Nós temos aqui as áreas da cidade que são atendidas por VRP. Aqui é do Jardim Europa 4, que a gente está começando a trabalhar nela. Essa região aqui do Jardim São Joaquim, que é o Reserva Centenária. Aqui a gente começou a trabalhar nela agora também, que é o Trabalhadores. Aqui onde a Aitron e a Ares fizeram um case de válvula atuada. Aqui uma outra regiãozinha. Aqui é a do Linópolis, onde que a gente fez o levantamento dos dados para esse estudo. Quando a gente começou a identificar os pontos, né, a gente fez a instalação dos datalogers de pressão para ver a variação do abastecimento nas redes. Então a gente tinha uma situação de pressão máxima e pressão mínima que a gente podia estar trabalhando. O acompanhamento, depois a gente passou a ser feito com manômetro analógico, mesmo o pessoal vai lá, faz a leitura instantânea na torneira do munícipe. Que a gente tem alguns dados já do Linópolis. Temos aqui os anos, a quantidade de manutenções, a quantidade de manutenção por ligação e a quantidade de manutenção por quilômetro. Percebemos que na mudança de 2019 para 2020 teve a queda significativa aqui que gerou, dá para ver bem no gráfico. E aqui já é a VRP instalada num PV mesmo.
bem mais barato para a gente, facinho de fazer a manutenção quando precisar. E aqui temos a do setor de São Joaquim. São Joaquim é interessante que era uma região que sofríamos com pressão baixa, falta de abastecimento mesmo. Então, em 2016, a gente começou a fazer uma pesquisa de vazamentos, achamos vários vazamentos, inclusive com rede de abastecimento de 110 milímetros rachadas. Depois que começamos a sanar os vazamentos, a gente começou a ter problema com pressão. Aí, o ano passado, também conseguimos instalar uma VRP e tivemos uma redução significativa aqui de 127 para 26 manutenções. A gente percebe a diminuição, mas é bem complicado aqui, porque bastante dos vazamentos que a gente tem na região ali era tudo não visível. Então, em época pós-pesquisa de vazamentos, tivemos os aumentos significativos ali. Essa região do São Joaquim, a gente vai começar a trabalhar com controle de vazão também, porque tivemos bastante redução da manutenção e a maioria dos casos era tudo com vazamento não visível. Um estudo que foi pedido para a gente estar fazendo a respeito do N2, né, da IWA. Então, da região do Linópolis até 7 de 2019 e 2020, nós tínhamos um BF0 de 579, um BF1 para 29, um P0 de 27, um P1 de 25 e um N2 foi em torno de 2,73. Um N2 ideal seria no valor de 3. Estamos próximo disso. Se a gente fizer uma previsão dobrando o que tivemos de vazamento no Linópolis, a gente consegue reduzir ainda mais esse N2. O São Joaquim também tivemos ali um pouquinho pior, né? Foi para 4,3 e a gente extrapolando para uma situação total de 2020 chega próximo de 3,3. O mais é isso mesmo.